Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Danilo Soares e quero apresentar a vocês mais uma das nossas curiosidades bíblicas. Você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal. Venha compartilhar, venha se inscrever e que Deus vos abençoe. Uma das nossas curiosidades bíblicas que vamos estar aqui estudando, analisando, porque sempre em meu canal temos trazido informações, curiosidades bíblicas para o seu crescimento e conhecimento bíblico. Porque tinha vinho na ceia de Páscoa, quando Jesus estava reunido com seus discípulos. A origem do vinho na Páscoa. Esta é a nossa curiosidade. Porque existia vinho na mesa de Páscoa, onde Jesus, junto com seus 12 apóstolos, estavam participando da Páscoa. Por quê? Quando lemos em Êxodo capítulo 12, nós lemos que a instituição da Páscoa, onde Moisés manda que eles matassem um cordeiro, pegasse o sangue daquele cordeiro, passasse pelos umbrais da porta e assasse aquele cordeiro, e era para ser comido com a sua família, apressadamente, com cajado na mão, com pães asmo e erva amargosa. Esses são os elementos que existia na Páscoa antes da saída do povo de Israel do Egito e também durante os 40 anos de trajetória do povo de Israel, celebrando, festejando, relembrando a libertação do povo de Israel do Egito. Então nós vemos que esta ceia, a ceia da Bíblia no Antigo Testamento, a ceia da Páscoa, a ceia de Pessah, nós vemos que só tinha esses elementos: um cordeiro assado, pães asmo, erva amargosa. É o que existia, eram os elementos da ceia no Antigo Testamento. Porque no Novo Testamento já existia o vinho. Então nós vamos aí explicar a origem disso. Todos os historiadores, pesquisadores, eles advergem o momento em que surgiu a tradição do vinho na ceia de Pessah ou na ceia de Páscoa. Então nós vemos que a tradição de hoje já existe o vinho, e nas épocas de Jesus, no primeiro século, nós vemos que Jesus Cristo, junto com a igreja, reunidas, agregado, junto com seus discípulos, participavam da ceia. Os judeus, na época de Jesus, já tinha a tradição do vinho na ceia da Páscoa. Então nós vemos que Jesus, nas suas últimas instruções com seus discípulos e apóstolos, ele pega uma taça de vinho, ele pega o cálice e ele fala: esse cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então nós vemos que a tradição de hoje já se complementa-se com vinho, já se cumprimenta com o vinho. Por quê? Na ceia de Pessah, ou na mesa da Páscoa, existia, sim, no Antigo Testamento, o cordeiro, pães asmos e erva amargosa, e era para eles comerem apressadamente. Nos tempos de Jesus, já existia a tradição de comemorar este grande acontecimento com a família. Então a Páscoa era uma comemoração com a família reunida. Na mesa existia o cordeiro, ervas amargosas, também existia na mesa
O vinho, temos que na tradição, nós vemos que na mesa de Pessah, nos dias atuais, existe sim o vinho, e também nos tempos de Jesus. Por quê? Quando vemos a tradição judaica nos tempos de Jesus, já se fazia e já se comemorava a Páscoa desta maneira. Existia o cordeiro, os pães asmo, ervas amargosas. Também existia na mesa o vinho. Por que a existência do vinho na mesa? Era uma tradição judaica. Era 4 tipos de taça que era bebida durante este jantar, durante esta reunião chamada Páscoa, onde se reunia a família. Então existia 4 cálices, 4 taças, o qual eles bebiam ao decorrer deste jantar, comemorando a libertação da nação de Israel. A primeira taça era para se comemorar, ou era para se lembrar, lembrando a libertação, lembrando o que Deus fez. Sim, então eles relembravam o tempo de escravidão. A primeira taça, eles lembravam o período de escravidão e de sofrimento. A segunda taça era a taça da libertação, que eles bebiam ao decorrer deste jantar chamado Pessah ou Páscoa. Também a terceira taça, o terceiro cálice, o cálice da promessa. A tradição, a mesa de Pessah, existia o vinho. O vinho que era ali tomado era uma tradição dos judeus e tinha cada cálice o seu símbolo. Jesus, ele pega o cálice e ele fala: esse cálice é o Novo Testamento do meu sangue. É o Novo Testamento do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então Jesus, ele usa a tradição judaica, para estabelecer um memorial, porque ele sabia que os seus compatriotas, os seus irmãos judeus, todas as vezes que eles participavam ou se reuniam para a Páscoa, aqueles 4 cálices estava presente, era para eles lembrar do seu sofrimento e de sua trajetória na cruz do Calvário. Então, por que existia o vinho na ceia que Jesus se reuniu, a ceia da Páscoa, com seus discípulos? Porque existia uma tradição que não está nas Escrituras, mas uma tradição oral, uma tradição dos anciões, uma tradição dos judeus. É por isso que estava ali aquelas 4 taças, né? Aquelas 4 taças que eles bebiam e eles relembravam. Primeira taça, a taça do sofrimento de escravidão. A segunda taça, a taça da libertação, que eles comemoravam a libertação, que Deus libertou sim o seu povo do Egito. A terceira taça da promessa, e a quarta taça do sofrimento. Então, por que existia o vinho na ceia de Pessah? Porque há uma tradição por trás disso, há um ensinamento oral dos rabinos, dos judeus, por trás desse acontecimento. Então, aquele vinho que estava ali na mesa de Pessah não foi à toa, né? Por que estava o vinho ali? Por causa da tradição dos judeus, que eles bebiam
e até hoje eles comemoram isso, né? A bebida do vinho na ceia tem o seu simbolismo e a sua importância. Se você gostou desse vídeo, venha compartilhar, venha se inscrever e que Deus vos abençoe.